Fala galera do Desascope, tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui. Para mais uma semana a gente está junto no nosso Discipulando como Jesus. Esse quadro aqui que tem o intuito da gente falar sobre esse assunto tão importante, que é um fundamento da igreja, e nós aqui do Desascope somos apaixonados. Você já leu aí no título que nós vamos falar hoje sobre o que você precisa saber sobre discipulado. Então a ideia hoje aqui é, de forma rápida, bem direta, a gente falar sobre um fundamento, o fundamento do discipulado, o que isso significa, como que você vive isso, por que talvez você não está vivendo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Antes, deixa eu só te falar uma coisa. Esse é o último episódio do ano, então eu quero aproveitar esse momento aqui para te lembrar que nós já gravamos alguns episódios, eu recebi convidados incríveis aqui e eu quero deixar esse convite. Vai lá e assiste, cara. Assiste todos os episódios porque tá demais. Conversei com o Douglas, conversei com o Léo, com o Thiago, com o Saulo, com o Johnny. Cara, muita gente boa passou por aqui. O Fábio Coelho, foi incrível a conversa com ele também. Então, tem muito conteúdo rico sobre esse assunto aqui já, que nós estamos gravando e você não pode perder, tá bom? Então, volta lá quando acabar esse vídeo e assiste os episódios, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas vamos lá. O que você precisa saber sobre discipulado? Primeira coisa que você precisa saber sobre o discipulado é que você precisa se tornar um discípulo de Jesus. Vamos lá, presta atenção nisso. Primeira coisa, você precisa se tornar um discípulo de Jesus. Como eu vou me tornar um discípulo de Jesus? Vamos conversar aqui. Segunda coisa que você precisa saber sobre discipulado é que você precisa formar Cristo nas pessoas. Então, a primeira é você precisa ser um discípulo de Jesus. A segunda, você precisa formar Cristo nas pessoas. Podia acabar aqui o vídeo, é isso que você precisa saber sobre discipulado. Deus abençoe. Brincadeira. Vamos lá. A primeira coisa, então, que você precisa ser um discípulo de Jesus é você precisa ter o desejo de ser como o seu mestre. Discipulado, e principalmente na época de Jesus, né, que existia muito dessa cultura, eram as pessoas, então os discípulos eram as pessoas que queriam viver o tempo todo junto com o seu mestre. Porque eles queriam ser como aquela pessoa, eles queriam aprender como eles viviam, o que eles faziam, o que eles aprendiam, para que eles pudessem ser iguais aos seus mestres. Nós precisamos entender que nós somos essas pessoas. Estamos aos pés de Jesus e precisamos nos tornar semelhantes a Ele. Ah, mas Arthur, eu nunca ouvi falar disso, na minha igreja não tem discipulado. Calma, nós vamos chegar lá. Mas se você tem a sua Bíblia aí, você já tem que saber que Jesus ensinou dessa forma, deixou o evangelho para ser propagado através dos seus discípulos. E nós hoje não estamos longe disso. Pelo contrário, nós fazemos parte dos discípulos de Jesus. Porque a grande verdade é que não existe ser cristão sem ser discípulo. Então nós precisamos entender que nós somos discípulos de Jesus. E nós, sendo discípulos de Jesus, precisamos nos tornar como Ele. Tem um texto que eu amo, que não vai falar sobre ser um discípulo, mas vai falar sobre o desejo de Deus para os seus filhos. E aí nós temos que entender uma coisa: se nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos de Cristo. Não tem como fugir dessa verdade. E o texto é Romanos 8, 28, quando Deus vai deixar ali o seu desejo para os seus filhos, que é que os seus filhos sejam semelhantes ao seu primogênito. E o primogênito é Jesus. Então nós temos que entender essa ordem de Deus, esse desejo de Deus para mim e para você, que somos filhos dele. É que nós nos tornemos todos os dias um pouco mais parecidos com Jesus. Ou seja, que nós, como discípulos de Jesus, a cada dia nos tornemos mais semelhantes a ele. A grande verdade é que nós temos que ser essa imitação de Cristo. Então, nós precisamos ser como ele. E aí vem a grande pergunta: Arthur, mas como que eu faço isso? E aí, de forma muito clara e objetiva, eu quero dizer aqui: é conhecendo. É contemplando quem ele é. É olhando para Cristo e conhecer profundamente o seu coração. Saber quem ele é através do que ele deixou para nós, que é a Escritura. Ler os evangelhos e saber quem Cristo é, o que Cristo fez, qual é o seu desejo, qual é a sua vontade, o que ele tem para a sua vida. E aí nós vamos então nos aprofundando e podendo nos tornar mais semelhantes a ele. Obviamente, nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Porque eu e você, se não fosse pelo Espírito Santo, não conseguiríamos nem ter vontade de ser como ele. Porque nós ainda estamos presos nesse corpo corruptível.
Então, nós precisamos, através do Espírito, que isso aconteça. E isso vai acontecendo. Se você está aí há algum tempo já de caminhada com Jesus, você sabe, você está, sim, sendo aperfeiçoado, se tornando cada vez mais parecido com Jesus. O fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, vem para a nossa vida através dessa transformação que o Espírito vai causando. E na medida que nós contemplamos o Cristo nas Escrituras e principalmente também na vida dos nossos irmãos, que já carregam uma parte de Cristo que nós ainda não temos, nós vamos então nos tornando mais semelhantes a Ele. Essa é a premissa aqui do discipulado, ser como Jesus. Sabe, o discipulado muitas vezes traz essa ideia apenas da parte da igreja, do congregacional ali, né, da comunhão, que é um ajudando o outro. E nós nos esquecemos dessa primeira parte que é tão fundamental. Então nós não podemos esquecer disso. E isso é o fundamento, é ser como Jesus. E aí nós podemos então caminhar para uma segunda parte, que é colaborar, ou formar, ou fazer discípulos de Jesus. A ordem foi dada pelo próprio Jesus em Mateus 28:18, quando ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações, e aquele texto que nós já conhecemos bem, que é o fundamental ali para o discipulado. A ordem de Jesus, então, foi, vão e façam discípulos. E aqui eu tenho que dar um parêntese muito importante. Jesus deu a ordem. Vão e façam discípulos. E aqui, o grande lance é que muitas vezes nós queremos fazer discípulos de nós mesmos. E não é essa a ordem de Jesus. É vão e façam discípulos de todas as nações, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo que eu ensinei. Ou seja, é ensinar os outros a ser como Jesus. É ajudar que essa pessoa que nós estamos ali no discipulado se torne mais parecida com Cristo. Esse ponto nós não podemos esquecer nunca. Porque o anseio do nosso coração, o nosso ego, esse pecado que nos cerca, ele traz essa tentação no nosso coração de olhar para uma pessoa que está caminhando conosco e falar, eu sei o que é melhor para você. Eu sei o caminho que você tem que seguir. Eu sei o que você precisa fazer para chegar em tal lugar. E sabe o que é triste? Nós estamos numa cultura tão enraizada, né, de pecado, muitas vezes, que a pessoa, também em pecado, fica numa dependência da nossa vida e ela aceita tudo que nós estamos fazendo. E ao invés dela perceber que não está ficando mais parecida com Jesus, mas sim com o Arthur, ela não tem essa concepção, porque ela fala, eu preciso do Arthur. Ela não pensa assim, eu preciso do Cristo que está no Arthur. Não, ela fala, eu preciso do Arthur, porque sem o Arthur eu não sei como fazer. Não, você sabe. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o desejo de Jesus aqui é fazer mais discípulos dele, que se tornem mais parecidos com ele. Porque Deus me livre, já tem um Arthur aqui, e já tá ruim demais. Agora, você imagina se a gente ficar multiplicando nós mesmos. Deus me livre. Então nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos multiplicar os discípulos. De quem? De Jesus. E aqui, eu fiz toda essa introdução, que muito provavelmente você já ouviu sobre isso, você já ouviu aqui em algum vídeo do Desascope sobre isso, mas eu fiz toda essa introdução para chegar no ponto mais importante que eu quero falar hoje, que é a pergunta que eu mais recebo quando eu abro caixinha aqui, quando o Desascope abre caixinha sobre discipulado, sabe? Sempre chega, não precisa nem ser sobre discipulado, sempre vai chegar essa pergunta, que é, na minha igreja local não tem discipulado, o que eu faço? Na minha igreja, o meu líder não deixa ter discipulado, o que fazer? E aí, eu quero que a gente tenha bastante consciência e maturidade para ouvir o que eu quero falar para você hoje, tá? Mas é o seguinte, por que eu dei o título? O que você precisa saber sobre discipulado? Por causa disso aqui. O que você precisa saber? É que foi uma ordem de Jesus. Discipulado foi uma ordem de Jesus. Não foi uma ideia brilhante de um homem qualquer que está aí dentro de uma igreja. Não, não. Não foi uma ideia do Douglas Gonçalves. Não foi uma ideia do Abe Uber. Não foi uma ideia do Subirá. Não foi uma ideia dos grandes homens da nossa época. Foi um método que Deus deixou para a sua igreja. Então, essa pergunta que chega, na minha igreja local não tem discipulado, nós precisamos rever, então, o que nós entendemos como a igreja local, porque a igreja local precisa ser o ajuntamento dos discípulos de Cristo.
A igreja local, ela precisa ser o ajuntamento daqueles que entenderam que são agora filhos, porque creram em Jesus, e passaram então a ter ele como esse modelo, esse mestre que deseja ser como ele. Então nós, como comunidade, precisamos ter o anseio. Que anseio? De ser como ele. Ser como o maior homem de todos os tempos. Ser como Deus que se fez homem, que veio ensinar como um ser humano vive. E aí nós precisamos, então, ter isso em mente. Porque se na minha igreja local não tem, o que nós estamos fazendo? E aí, óbvio, eu não estou aqui condenando ninguém. Eu não estou falando para você ser um rebelde ou desonrar alguém. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas nós precisamos, então, sentar e ver o que está acontecendo. Porque não tem como ter uma igreja sem discipulado. O formar de Cristo na nossa vida é através do Espírito Santo e é através da comunidade local, da comunhão. Só que na comunhão, através do discipulado. Aonde nós vamos entrar em assuntos, tratar pecados, revelar o Cristo um para o outro, para que então a gente vá amadurecendo. Eu deixei esse episódio por último no ano justamente por isso, para que, se você estiver me ouvindo, que você ouça com muita atenção e com muito zelo, com muito temor, para que a gente não comece mais um ano, e principalmente, se algum líder estiver me ouvindo, que a gente não comece mais um ano sem estabelecer na nossa comunidade local o que é discipulado. Não à toa nós temos voltado tanto a esse assunto nos nossos dias. Eu sinto no meu coração uma urgência do Espírito com esse assunto. Eu sinto no meu coração uma urgência de Jesus para que a gente consiga amadurecer a noiva. Porque essa é a ideia do discipulado. Formar cristãos maduros. Fazer com que Cristo seja visto na nossa vida, na vida da igreja. Então, essa pergunta, a verdade é que ela não faz tanto sentido. Na minha igreja local não tem. Porque tem que ter. E lógico, talvez tenha, mas não tenha com o termo discipulado, porque talvez muitas pessoas já foram feridas. E aí, aqui em nome da igreja, eu quero fazer esse papel hoje, pedir perdão para você, que foi ferido, porque alguém em algum momento usou do discipulado para machucar o seu coração. E que esse vídeo seja um grito da igreja de Jesus no seu coração pedindo perdão. Porque não dá mais para a gente esquecer do discipulado. Não dá mais para a gente achar que discipulado é uma coisa que foi estabelecida, que machucou pessoas e que tem que ser deixada de lado. Não. A igreja não te feriu, alguém te feriu e em nome da igreja eu peço perdão. Em nome do discipulado de Cristo eu te peço perdão. Porque não tem como a gente ficar sem. Não tem como a gente achar que discipulado é só uma ideia legal. Não. Uma ideia legal é um evangelismo criativo. Uma ideia legal é uma série de pregações. Uma ideia legal pode ser tantas coisas, mas discipulado é um fundamento e é uma ordem do próprio Cristo. Então, eu trago esse vídeo na seriedade que é esse assunto. Nós precisamos voltar para o discipulado. E aí, tem um ponto que até o Douglas uma vez falou, e eu repito isso com muito temor, mas às vezes as pessoas falam assim, na minha igreja local não tem o que fazer. E a grande verdade é que um dia nós vamos prestar contas a Jesus. Foi ele quem deu a ordem. E se um dia nós vamos prestar conta a ele, então nós precisamos talvez falar com os nossos líderes e falar, por que não está acontecendo? O que aconteceu para a gente não estar vivendo essa cultura? E aqui, mais uma vez, com muita maturidade, eu não estou falando para você ir lá peitar o seu líder, não estou falando para você ir lá em rebeldia falar com o seu líder, não. Mas é procurar entender o que está acontecendo. Porque nós precisamos estabelecer novamente a cultura do discipulado nas nossas vidas. Nós vamos prestar contas a Jesus e Jesus deu uma ordem. Nós somos os seus discípulos e precisamos colaborar na formação de Cristo um do outro. Isso é a igreja. A verdadeira comunhão da igreja passa por um discipulado para que exista maturidade, para que a gente possa viver uma comunhão de verdade, para que a gente possa viver um estabelecer de cultura do reino, onde a gente possa estabelecer uma cultura da honra. Tudo isso passa muito pelo discipulado. Então nós precisamos levar isso muito a sério. Talvez nosso maior erro é esperar sempre a ordem de um líder,
sendo que o líder maior, que é Jesus, já deu a ordem. Então, Arthur, você está falando para eu passar por cima? Não, eu estou falando, se não está sendo estabelecido isso como um fundamento da igreja, então, que tal você não usar esse nome, se for o caso, mas usar a cultura? Chame alguém mais velho, caminhe mais perto com essa pessoa, deixe que essa pessoa mais velha, com mais tempo na caminhada com Cristo, possa discipular o seu coração, sem usar o termo se for necessário, não tem problema. Se o problema é o termo discipulado, que muitas vezes pode ter acontecido de ser mal interpretado, então vamos viver o discipulado sem usar o nome do discipulado, se for o caso? Não tem problema, mas que a gente viva essa cultura que é uma ordem de Jesus. Chegue em alguém mais maduro, peça para caminhar junto, deixe essa pessoa trabalhar no seu coração, deixa o Espírito Santo, através dela, formar Cristo em você. E, principalmente, chegue em pessoas mais novas na fé. Traga essas pessoas para perto. Ajude essas pessoas a contemplar o Cristo. Ajude essas pessoas a reconhecer quem Jesus é. Ajude essas pessoas a viverem num lugar seguro onde elas possam confessar pecados. Ajude essas pessoas a conhecerem e a serem mais parecidas com Jesus. Esse vídeo eu faço, como eu disse, com muito zelo, com muito amor no meu coração. E é muito rápido e é muito simples, porque essa é a mensagem para mim. Nós precisamos voltar para o discipulado. Eu espero que, se você não viveu isso em 2023, que você possa viver isso intensamente em 2024. Que essa mensagem do discipulado possa alcançar ainda mais pessoas através de você. Que você seja alguém que vai obedecer à ordem de Jesus. Vai ser parecido com ele, sendo um discípulo dele, querendo ser como ele todos os dias. E que você multiplique os discípulos nessa terra. E não os seus discípulos, mas os discípulos de Jesus. Que você seja uma pessoa que vai redefinir o que é sucesso na sua mente. Sucesso não é ser um herói. Sucesso é formar mais pessoas parecidas com Jesus. Sucesso não é marcar o seu nome na história. Sucesso é marcar o nome de Jesus na vida de outros. Que a gente possa redefinir isso no nosso coração. Que a gente possa entender que a ordem foi dada pelo maior de todos, que é Deus, é Jesus Cristo. Nós precisamos viver discipulado. E que 2024 a gente continue junto, aprendendo mais sobre esse assunto, conhecendo mais sobre Jesus e formando mais o Cristo na vida dos nossos irmãos. Deus abençoe você. E não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.